A gente volta aqui com o TV Mar News para o nosso quadro Direito e Cidadania, recebendo aqui no nosso estúdio já Jamile Coelho, e hoje traz uma discussão bem interessante para a gente. Hoje a gente vai falar sobre gabinete civil. Se você ainda não tinha escutado esse termo, tenho certeza que ultimamente passou a ouvi-lo ainda mais por conta da troca de comandantes, digamos assim, né, do gabinete civil. Pois é, a gente vem trazendo então novidades a respeito disso e Jamile Coelho vai então nos tirando dúvidas sobre essa situação. Gabinete civil, então, Jamile, eu queria que você primeiro pudesse explicar para a gente, para que a gente pudesse, o pessoal também de lá de casa pudesse entender bem o que é o gabinete civil, qual a competência dele. E por que a gente tem visto tantas trocas de pessoas, de fato, que comandem essa pasta? Bom dia, Porlane. Bom dia a todos e a todas. Ultimamente a gente tem ouvido essa pauta, né, essa troca de ministros no Gabinete Civil. O Gabinete Civil, a semana passada a gente falou aqui sobre presidencialismo, parlamentarismo e semipresidencialismo. Por ser considerado um dos gabinetes mais próximos, um dos ministérios se chama Casa Civil ou Gabinete Civil, nós também temos esse ministério, né, esta secretaria no âmbito estadual. Por ser considerado muito próximo do presidente da República ou do governador do estado, a gente entende como se ele fosse praticamente a figura do primeiro-ministro. Lembra que a semana passada nós falamos, né, sobre isso, sobre a importância do primeiro-ministro nas funções de governo, enquanto que o presidente, no semipresidencialismo ou no parlamentarismo, ele fica com as funções de Estado. Por ter essa aproximação com a presidência da República, se compara de uma forma mas ainda de uma forma errônea, mas dá para a gente entender melhor a figura do chefe da Casa Civil, ou do chefe do Gabinete Civil, a figura do primeiro-ministro, porque cabe a ele a interlocução entre a própria presidência da República e os parlamentares, o Congresso. Cabe a ele a interlocução entre a presidência da República e demais órgãos e demais ministérios do governo. Então, é considerado o ministério mais importante. Então, toda a troca de chefe, né, de comandante, como você falou, ou de ministro nesta casa, no Gabinete Civil, ela tem uma repercussão no país, ou ela tem uma repercussão no Estado. No país, claro, a gente está falando em âmbito nacional. E, ultimamente, tem uma novidade, né, vai ser um outro comandante no nosso país, e causa essa celeuma, porque isso pode mudar um pouco os rumos, né, da condução do país. Ele é, por exemplo, responsável pelos atos de constitucionalidade, ele analisa se as propostas de lei elas são constitucionais, isso depois da avaliação também da Câmara e do Senado. Ela analisa se aquele projeto de lei se coaduna com o projeto do governo, porque lembra que quando a gente vai se candidatar, qualquer pessoa que vai se candidatar ao Poder Executivo, como chefe do Poder Executivo, ele apresenta um projeto de governo, né? Nesse caso, tanto a União, Estado e município, ele tem que apresentar um projeto de governo, que são as propostas, né? O que ele vai resolver, o que ele pretende resolver na gestão dele. Então, uma das funções importantes do Gabinete Civil é exatamente analisar essa compatibilidade, se o que está sendo proposto no Congresso Nacional tem a ver com aquela proposta de governo. E isso reflete o quê? Ou um veto, ou uma sanção da lei. Né? Então, essa interlocução é a função do dia a dia mesmo. O presidente da República só é uma pessoa. Né? Por mais que ele seja assessorado pela Secretaria da Presidência, que fica mais com os assuntos internos mesmo da presidência, ou então aqueles que servem para a eficiência e modernização do Estado, é uma coisa mais administrativa, mais burocrática. O Gabinete Civil ele mantém essas relações institucionais. Né? Ele aprova a nomeação e exoneração de outros ministros. Né? Ele meio que fiscaliza, não é uma atribuição própria, porque fiscalizar é Tribunal de Contas ou Controladoria Geral da União, mas ele fiscaliza o andamento dos outros ministérios. Então, realmente, ele figura ao lado do presidente de uma maneira muito importante na condução dos rumos do país.
E Jamile, então a gente pode entender que é um cargo que deve ser assumido por uma pessoa de extrema confiança do presidente da República. Exato. Tanto de extrema confiança do presidente da República, quanto que ele tenha condições de realmente verificar essa compatibilidade dos novos projetos com o destino do governo. Que precisa transitar bem entre Câmara dos Deputados, Senado e também a presidência. Isso. Além de Câmara dos Deputados e a presidência, ele precisa transitar bem, ele precisa ter uma boa interlocução com os demais ministros, porque a presidência da República, ela tem diversos ministérios, né? Então, assim, tem aquele da segurança, da defesa, tem o da infraestrutura, tem o da saúde, tem a educação. Então, o Gabinete Civil, ele também verifica se esses outros ministérios estão escolhendo políticas públicas. Na verdade, o Gabinete Civil ele escolhe as políticas públicas, aquelas que valem a pena seguir, as que não estão dando certo e por que não estão dando certo dos demais ministérios. É uma competência muito ampla, é um cargo de muita responsabilidade, tem que ser da confiança do presidente da República e, além de tudo, além de ser técnico, para entender dessas minúcias mesmo do dia a dia, da gestão, como a gente falou realmente do primeiro-ministro, ele tem que ter essa boa interlocução, né? Ele tem que ser um bom político, e aí falando na política, no sentido bom, porque infelizmente a política hoje ela é taxada como uma coisa ruim, mas ela não é. Desde sempre a gente conversa aqui sobre isso. A política é a maneira de gerir a polis, a antiga polis, a cidade, né? Aí entendida cidade como Estado e União. Então, tem que ter essa interlocução. É o primeiro cargo, digamos assim, depois do presidente da República, na tomada de decisões. O que ele não pode fazer? Que tipo de interferência o primeiro-ministro, né? Ele deve ter e ele não deve ter? Olhe, a caneta é do presidente da República, né? Então, lógico que o primeiro-ministro, a gente falando aqui, que o ministro do Gabinete Civil, da Casa Civil, ele está subordinado ao presidente. Mas ele tem muitas funções, como se presidente da República fosse. Porque o presidente, lógico, sozinho não dá conta de ver todas essas situações. Ele tem uma equipe, né? E tanto da própria presidência quanto do Ministério da Casa Civil para ver isso. Então, assim, ele pode interferir, mas lógico que a decisão no nosso sistema, que é presidencialista, cabe ao presidente da República. Mas, assim, desde relações com o exterior, né? As relações institucionais, como a gente falou, tanto entre os poderes, né? Os 3 poderes da República, quanto os próprios ministérios que compõem o Poder Executivo, da alçada do ministro da Casa Civil. Jamile, esse já é o 4º desse atual governo, né? É saudável que se troque tanto assim de ministro da Casa Civil em um período também curto? A gente ainda está caminhando para o 4º ano de mandato? Olha, é uma decisão política, né? Uma avaliação que cabe ao presidente da República. Um dos presidentes que já existiu, salvo engano, foi Juscelino Kubitschek, ele disse assim: eu não tenho compromisso com o erro. Então, eu acho saudável, né? Eu acredito que não deva haver apego a pessoas, mas se o presidente da República, e aí seja o nosso atual presidente ou qualquer outro presidente, entender que aquilo ali não está funcionando, porque, como a gente falou, é um cargo de extrema importância, ele, além de verificar a compatibilidade dos projetos que estão na Câmara, isso afeta diretamente a nossa vida. Parece que é uma coisa muito distante, mas não é, né? Por exemplo, ontem foi vetado um projeto de lei que foi aprovado tanto na Câmara quanto no Senado para planos de saúde serem obrigados a administrar medicação oral a pacientes com câncer em casa. Isso foi aprovado nas casas legislativas, ou seja, pelos nossos representantes, e foi vetado pelo presidente da República, sob o argumento de que eventual aprovação, sanção dessa lei, poderia impactar diretamente nos custos das operadoras de plano de saúde, e isso poderia impactar diretamente no valor do plano de saúde que as pessoas pagam. Então, tem essa verificação, por exemplo, pelo ministro da Casa Civil. Então, se o presidente entendeu que
né, o representante anterior não estava conseguindo conduzir bem essa pasta, seja nessa questão da compatibilização de projetos com o plano de governo, ou seja, nas relações institucionais, porque você tem que ter articulação política para governar, você precisa convencer as outras pessoas, né, de que aquele projeto é o mais saudável para aquela situação, eu acho válido. Jamile, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar semana que vem.